Maracatu a gente pode dizer que é uma dança dramática, uma dança que envolve elementos de teatro, de um único enredo, que seria o enredo da coroação de uma rainha. O maracatu é uma dádiva que os africanos nos deram, que passaram para nós e que nós recolhemos e preservamos como um tesouro. E que carrega um conjunto de elementos estéticos, visuais, musicais, teatrais. Um maracatu, na realidade, é um quilombo, ou, no mínimo, uma extensão de um quilombo. Ele veio da origem dos tempos. Esse cortejo, ele tem a origem na África ancestral e está sempre em permanente renovação. E hoje, esse maracatu, esse quilombo chamado maracatu, ele reivindica a cultura. Não deixa de ser uma reivindicação, né? Que direito que o maracatu, que esse quilombo maracatu reivindica? É o direito de viver a cultura afro-brasileira. O maracatu, ele na verdade é uma decorrência das coroações de reis do Congo que aconteciam dentro das igrejas de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, né? Essas igrejas espalhadas pelo Brasil todo, elas ensejaram no Nordeste o maracatu e no Sudeste os congos, que até hoje sobrevivem, né? O que pode analisar é que talvez por uma transformação esses maracatus teriam surgido dentro das Irmandades Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, principalmente de Fortaleza, que é a mais antiga, criada em 1850, e também dentro do Alto dos Reis do Congo, que eram atividades feitas por essas irmandades, nessas igrejas, onde se dava exatamente uma teatralização dessas coroações. E também havia um embate entre dois cordões, o cordão do embaixador, da rainha, e o cordão do rei, Cariongo. Das consagrações na Igreja Nossa Senhora do Rosário, né, as nações elas puderam se unir em torno da rainha Najinga. É por isso que o maracatu ele vai na avenida, né, cortejando a sua rainha, saudando a alegria, a paz, né, a liberdade. Quando houve a abolição da escravidão, isso passou a não ser mais permitido. Os reis foram deixados como os escravos, como todo, foram deixados ao Deus dará, e essas solenidades foram retiradas das igrejas, consideradas heréticas, e esses maracatus, né, esses cortejos, se transformaram em alguma coisa reprovável. Por muito tempo eles ainda fizeram isso, revalia das autoridades, nas ruas, e depois isso foi proibido, até que veio surgir, e como permitido, nos carnavais. Só no carnaval isso era permitido. O maracatu ele não é uma peça exclusiva do carnaval. Ele tem, no ano todo ele tem as suas atividades, tem as suas comemorações, as suas festas, né? E também participa do carnaval. Quando eu comecei a brincar, eu ouvia muitas pessoas dizendo, e até escrevendo, né, em jornais e livros, que o maracatu cearense ele era uma mera importação de Pernambuco. As pessoas falavam dessa forma, desavisadas, porque o Raimundo Boca Aberta morou 3 anos em Recife. De lá ele trouxe alguma influência, inclusive a vontade de criar um grupo de maracatu para brincar o carnaval. Nessa época o maracatu já saía no carnaval, porque isso já vem lá do final do século XIX, os primeiros registros do maracatu brincando na época do carnaval.
Então é bom diferenciar que nesse período não havia o carnaval como desfile, organizado como uma parada militar, né? Que isso foi uma coisa dos anos 30, do getulismo, né? Do Estado Novo, né? O maracatu não é uma manifestação carnavalesca, mas migrou, como muitas outras, para o carnaval, como uma forma também de sobreviver numa manifestação onde tudo é possível, onde tudo pode. Inclusive praticar uma religião que era proibida e fazer um alto de elementos estéticos que eram proibidos. Só que aí você pode delimitar uma data, que no caso seria a criação do primeiro maracatu eminentemente carnavalesco, seria o Ar de Ouro, criado em 1936. Esse sim, foi criado com o intuito de ir para o carnaval, mas que já trazia elementos estéticos desses anteriores, né, e dos congos, dos altos, dessas manifestações similares. O Maracatu Ar de Ouro é fundado em 26 de setembro de 1936. Ele iniciou-se pelo então Raimundo Alves Feitosa, né, conhecido como Raimundo Boca Aberta, na década de 30. Ele conheceu os maracatus de Recife, e esses maracatus ele tiveram assim, uma participação para ele muito grande, porque ele teve um pouco da história do próprio maracatu de Recife. Então ele viu um maracatu chamado Maracatu Dor de Ouro, e esse maracatu foi um maracatu que ele se apaixonou junto com os irmãos, né, os irmãos mais velhos, de em torno de uns 9, 10 irmãos, e eles se juntaram e formaram o então Maracatu Ar de Ouro, na década de 30. Aí quando chegou em 69, assumiu o então Joaquim Pessoa de Araújo, mestre Juca do Balaio, assumiu o Maracatu Ar de Ouro, passado pelo então Raimundo Alves Feitosa para ele. E aí na década de 69, na década de 60, 69, década de 70, 80, 90, o mestre Juca assumiu o maracatu e deu continuidade ao maracatu. E aí eu me incluo porque assumi o maracatu em 98, e em 98 para cá a gente vem trabalhando de forma sistemática, tentando dar estrutura maior para o maracatu. Já fui presidente também do Kizumba e já participei de outros maracatu. Participei do Leão Coroado, participei do Baobá e do Ar de Ouro. Já fui costureira dos dois, do Baobá e do Ar de Ouro. Fui costureira também do Kizumba, na época que eu era presidente. E aí saí de um para fundar o meu aqui na comunidade. Eu tinha uns 13 anos. Daí para cá, nunca parei de dançar carnaval. Quando eu dançava os maracatu, dançava as escolas de samba. O meu terreiro já é de Oxóssi. Aí daqui de dentro que se criou o maracatu, com o nome de Oxóssi, né? Oxé de Oxóssi. Criou de dentro do terreiro mesmo. Aí aqui a gente faz a roupa dos santos. E os santos são mais candomblé, né? Aí a gente coloquemos dentro do maracatu. E dos meus filhos, ó, de mim, já foi meus filhos, agora já é os netos. E assim a gente estamos indo. História no maracatu foi por causa da minha mãe. Ela me levou aos ensaios do Maracatu Ar de Ouro, né, que é próximo aqui à minha casa. Então, assim, a primeira vez que eu vi, né, o pessoal nos ensaios, eu já quis logo dançar. A minha mãe foi e falou com o mestre Juca, que foi que disse, rapaz, ela devia dançar de dama da rainha. Dama da rainha é que acompanha a rainha, fica do lado da rainha, dançando juntamente com a rainha, tipo um apoio, como se fosse um apoio da rainha. Aí eu botei, a Débora dançou uns 3, 4 anos como dama da rainha. E meus filhos, os outros já estavam maiorzinhos, aí foram brincar de índio, e aquilo eu fui aprofundando e entrando. Eu sei que hoje a Débora é rainha,
Criança tinha aquela empolgação, mesmo aquela empolgação de criança, porque era novidade e tal. Mas na adolescência foi uma dificuldade, né? Por quê? Porque o carnaval, né? No carnaval, na escola, sempre o pessoal, o que vai fazer no carnaval? Não, vou viajar. Vou viajar, vou para as praias. E era um conflito muito grande, porque eu queria também ir para as praias, né? Na adolescência, comecei a me revoltar e queria ir para o carnaval na Serra. Mas não, você vai para o Maracatu, você vai para o Maracatu. E eu chorava, e eu gritava, e me esperneava todo, mas sempre quando chegava lá no valendo, era o sorriso de uma ponta a outra, né? Já era aquela coisa que já estava dentro de mim. Eu brigava, fora era uma coisa. Mas quando já começava a dançar, já era alegria, mesmo que depois que eu tirasse a roupa do maracatu, começasse toda a briga de novo. Mas hoje eu agradeço, né, porque eu não sei fazer outra, não me imagino em outro canto no carnaval. Pode ir para Bahia, pode ir para Recife, o canto que for, mas eu não me imagino mais hoje no carnaval sem estar brincando maracatu. O Luiz Carlos é balaeiro, porque começou assim, ele começou como balaeiro, substituía naquela brincadeira com o mestre Juca. Quando tinham 2 apresentações do mesmo dia, ele ia para um lugar e o mestre Juca para outro, ele com uns 14 anos. Com 7 anos eu comecei brincando de índio, na ala dos índios, que representa nossas raízes, né, os índios do Ceará. E eu brinquei 3 anos brincando de índio, depois meio que subi de cargo aí brincando de príncipe. Aí brinquei uns 2, 3 anos de príncipe, que é na corte, representa a corte do maracatu. Depois eu comecei a batucar, a brincar de batuqueiro, que a gente no maracatu a gente chama de batuqueiro. Brinquei aí, foi a minha maior paixão, né, o batuqueiro, brinquei mais ou menos uns 5 anos. E que no Maracatu Ás de Ouro tive o prazer de, em algumas apresentações, quando tinha apresentações diferentes, eu sempre brincava com o mestre Juca do Balaio, nosso grande mestre da cultura do nosso estado. E ele ia de balaieiro numa apresentação e eu ia de balaieiro em outra, ele sempre ficava me ensinando. E eu era tipo reserva dele no Maracatu Ás de Ouro. E aqui no Nação Fortaleza eu sou o balaieiro do Nação Fortaleza há 5 anos. O maracatu é uma joia preciosa da nossa cultura e por isso eu acho que deve não só ser preservado, como renovado constantemente, com novos elementos e atualizado sempre. É importante por isso, porque ele carrega um conjunto de elementos que são significativos da nossa história, da nossa ancestralidade, da nossa cultura, inclusive cultura contemporânea, porque nunca as coisas param de agregar valores, porque a cultura você tem que conceber mesmo de forma dinâmica. E o maracatu é isso, quer dizer, as pessoas querem ser felizes dentro desse batuque, dentro dessa cultura, e procuram se informar a origem, procuram vivenciar intensamente, né? Esse teatro, que é o mais forte teatro do Brasil, popular, é o maracatu, né? Porque o maracatu ele faz parte do ciclo das danças dramáticas, que foram condensadas, estratificadas e sobrevivem na nossa história, né? Na história da nossa cultura. Que esse documentário ele seja uma janela, certo? Para as pessoas virem mais entender o que é o maracatu, o que é a história, o que é mesmo esse momento, que é um momento fundamental, né? Que é o desfile, né? Que é o desfile do carnaval, que é o desfile na Domingos Olímpicos, que a gente faz com muito amor, com muito carinho. E aí as pessoas têm que estar lá para ver o que é de bonito e o que é o esforço das pessoas que tem essa intenção de mostrar para o público, né, que gosta de ver os maracatus de Fortaleza.